Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista e do consultor da indústria farmacêutica que almeja, que deseja alcançar a alta performance. Episódio 62, tendo a grata de satisfação de receber aqui uma das poucas pessoas que eu já entrevistei, que eu conheci pessoalmente. Tive esse privilégio de conhecer lá em 2009, o Porfírio, e tomar um café com ele em Belo Horizonte. Então, João Carlos Porfírio, seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro. É um prazer assim muito grande poder te receber aqui. Já era para ter te recebido há mais tempo, mas tudo tem sua hora e chegou o momento de ter esse privilégio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É verdade, meu amigo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Eu sempre aprendo muito. Você é não só um colega de profissão, mas um amigo mesmo que eu tenho. Boa noite, pessoal. Para quem está ouvindo em outro horário também, bom dia ou boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha trajetória. Quem sabe possa ajudar de alguma forma. É importante dizer, pessoal, que tudo que eu falar aqui reflete a minha opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver com as empresas, a empresa que eu trabalho ou as empresas que eu já trabalhei. Então, vocês vão ver que tem algumas coisas que são um pouco fora do padrão do que a gente escuta sempre, mas é a minha opinião, é a forma como eu enxergo as coisas. Então, é um prazer, Elber, estar aqui com você. Realmente, a gente, em outras oportunidades, acabou não podendo se falar por alguns outros motivos, né? Mas tudo acontece na hora certa. Estou aí à disposição para a gente trocar essa ideia. Eu acredito muito nisso, que tu tem seu tempo e chegou a hora da gente poder aqui compartilhar um pouquinho da sua história, essa trajetória aí vitoriosa, tão bonita, sólida que você tem construído na indústria farmacêutica e compartilhar, né, seus conhecimentos, essa experiência com a gente aqui, com certeza vai contribuir na carreira de muita gente, tanto os que estão aqui ouvindo agora, participando aqui com a gente, quanto aqueles que vão ouvir a gravação do podcast. Ô, filho, para todo mundo aqui ficar na mesma página e conhecer um pouquinho aí da sua jornada, eu queria que você desse uma breve apresentação aí da sua jornada profissional, de quem é o Porfírio, para que todo mundo Legal. possa te conhecer um pouco melhor. Legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o João Carlos Porfírio, eu tenho 51 anos, quase 52. Esse ano eu fiz 25 anos de indústria farmacêutica, então entrei na indústria farmacêutica no ano de 2000. Passei por várias linhas, entrei na linha hospitalar, passei pela linha hospitalar, transplantes, virologia. Estou há quase 20 anos na oncologia e há 17 anos como gestor da indústria farmacêutica, na área de oncologia. Moro em Ribeirão Preto, mas já trabalhei em grande parte do Brasil. Não sou de Ribeirão Preto, eu moro lá há um tempo, né? Vivi a maior parte da minha vida em Belo Horizonte e, a minha trajetória profissional é essa. Sou casado, tenho um filho de 12 anos, o Rafa, que, que é uma figura. E tenho bastante história para contar dessa trajetória aí, que até aqui tem sido muito legal e muito gratificante. Exatamente, cara. O filho dele, o Rafa, é goleiro, cara. Um bichinho, eu Goleiro. fico vendo lá no Instagram, um bichinho é É, diferenciado, viu? é É corajoso, legal ensina bastante acompanhar. pra gente. Poxa, exatamente, cara. A gente vê os filhos da gente assim, tendo a oportunidade de crescer com eles é uma coisa que É, não tem preço, né, cara? é E verdade. poder participar da vida deles, ainda mais o profissional que trabalha como você aí no mercado de oncologia, que tem uma abrangência geográfica muito maior. Então tem que É, aproveitar realmente esses momentos para estar presente lá, e eu, acompanhando. você sabe que é interessante, você tocou nesse assunto, eu acho que tem a ver também com o que a gente vai conversar, mas o Rafa é goleiro e ele é um goleiro baixo, ele é baixo para a idade dele. E ele se supera de outras formas, né? Então ele é o improvável, né? Que é um goleiro baixo e que tem outras qualidades que fazem com que ele se destaque, consiga sucesso dentro daquela atividade que ele gosta tanto. E isso tem um pouco a ver com a nossa história também, né? Às vezes a gente é um improvável, vocês vão ver na minha história que tem alguns momentos onde eu era o improvável e acabou dando certo, né? Então não deixe se limitar por achar que é improvável, não, porque os improváveis também conseguem o seu espaço e seguir com sucesso aí no que eles se propõem a fazer. Exatamente. Tem o preço a ser pago, mas quem paga esse preço É isso tem aí.
totais condições de poder alavancar na carreira e crescer. Isso serve na vida pessoal, na vida profissional, não tem É como isso aí, fugir, né? Isso que é o mais verdade. legal. Ô, Porfírio, conta pra gente como que foi o seu primeiro contato com a indústria farmacêutica e como que foi também essa transição para esse mercado, já que você não é oriundo Legal. da indústria. Não, bem história boa aí, eu, assim, eu vim de uma, eu sou filho de uma geração onde se procurava muito a estabilidade, né? Então, meu pai era funcionário público, os meus tios, por parte de mãe, trabalhavam no Banco do Brasil, fizeram a carreira inteira no Banco do Brasil, fizeram a vida deles no Banco do Brasil. Então, quando eu era, sempre ouvi isso na minha vida inteira que ser funcionário público ou trabalhar em banco era garantia de futuro. Então eu já passei por outras áreas e em determinado momento da minha vida, por volta de 98 mais ou menos, 97, 98, eu trabalhava no banco. É, trabalhava no Unibanco, o antigo Unibanco, né? E eu tinha um amigo que era da indústria farmacêutica, eu não conhecia a indústria farmacêutica, eu não sabia o que que um representante da indústria farmacêutica fazia. E uma vez ele me encontrou e falou: João, por que que você não tenta trabalhar na indústria farmacêutica? Eu acho que você tem perfil, acho que seria legal para você. E aí eu falei para ele: ah, eu tô no banco, cara, assim, né? Tô fazendo a minha carreira no banco, não penso em sair não e tudo. Ele falou: puxa, João, você podia ganhar uns, na época, olha só como era isso, você podia ganhar uns R$ 3.000. Eu falei, opa, eu ganhava R$ 1.000 no banco. Eu falei, opa, O negócio é bom, o negócio não é tão ruim, três não. vezes mais? Eu falei, 3 vezes mais? Mas como que é isso? Aí comecei a perguntar para ele, que eu não sabia o que um representante da indústria farmacêutica fazia, ele me explicou muito por alto, e aí a partir daí eu comecei a me interessar e a procurar saber como que era. Na época não existia Google, não existia chat GPT, não existia YouTube, não existia nada disso. E aí eu fui tentando saber, conversando, comecei a reparar, comecei a prestar atenção quando eu vi os representantes na rua e falar, puxa, acho que eu realmente conseguiria fazer isso, né? Acho que seria interessante. E aí, a partir daí, eu comecei a tentar achar uma oportunidade para entrar na indústria farmacêutica. É, eu, a minha, e como são as coisas, né? Achando que tinha estabilidade por estar no banco, a minha área do banco foi fechada. Eu morava em Belo Horizonte na época, foi fechada e todo mundo foi desligado. Então eu fiquei sem emprego. E aí fui, já estava tentando entrar na indústria, mas não conseguia. Na época a gente ainda imprimia currículo, entregava nos escritórios, né? Belo Horizonte tinha vários escritórios, os Da escritórios indústria. locais, né, da indústria farmacêutica. E tinha um amigo da minha esposa que tinha vários amigos da indústria farmacêutica. Então ele fez esses contatos e aí eu comecei a tentar participar de algum processo. E nesse tempo eu consegui participar de um processo da Roche, na época, para a linha Farma. E aí eu participei desse processo, consegui também entrar depois de muito não, recebi muito não, currículo que nem respondiam, enfim, foi é, difícil, como eu acredito que tenha sido para a maioria das pessoas, né, que entraram nessa área. E eu participei do processo e era uma vaga só em Belo Horizonte. E aí foi escolhida uma pessoa e eu me lembro bem, era um processo, aquele processo demorado, que era o dia inteiro, com dinâmica de grupo, com uma série de coisas. E aí no final do processo, um dos candidatos perguntou para os recrutadores se quem não fosse escolhido para aquela vaga teria uma outra oportunidade. E aí um dos recrutadores falou que não, que quem não entrasse naquela oportunidade não trabalharia mais na Roche. Beleza, eu segui, fui embora, a vida continuou. Comecei a participar de um processo do Axê também, eram várias etapas, né? Então fui fazendo entrevistas e tudo. E aí o meu pai uma vez me falou, olha, João, o Ronaldo era um amigo que trabalhava com ele. O Ronaldo tem uma prima que trabalha na Roche e falou que vai ter uma vaga em Belo Horizonte. Deu o telefone do gerente e falou para você ligar para ele. Eu falei, poxa, pai, mas eu trabalhei no. Ó, eu fiz um processo da Roche e não fui escolhido, e o gerente falou que quem não passasse naquele processo não trabalharia mais na Roche. Para você ver como às vezes a gente fala as coisas e como isso pode impactar a vida das pessoas, né? Eu tava com isso na cabeça, não conhecia e fui e falei, ah, mas liga, não custa nada. E aí eu liguei, falei com ele, mandei o currículo e tudo. Eu não lembro se eu entreguei o currículo, provavelmente porque, ou mandei por e-mail, não lembro mais, tem tanto tempo. E aí eu fui participar do processo, desse processo dessa vaga.
Então, quando eu cheguei, ele me falou, olha, João, aí ele me explicou o que era uma vaga na linha hospitalar. Ele falou, olha, você participou de um processo na Roche e tal? Eu falei para ele que sim. Ele falou, olha, aqui é uma outra linha, uma outra área, o próprio processo é totalmente diferente. Aqui não é dinâmica de grupo nem nada, é entrevista. Então aí eu fiz as entrevistas com ele. Depois, num segundo momento, fiz a entrevista com o gerente de produto e com o gerente nacional na época. E aí ele me falou, olha, João, a gente precisa aqui para Belo Horizonte de uma pessoa com mais experiência. Então a gente está escolhendo uma outra pessoa, que coincidentemente, olha como o mundo é pequeno, a gente brinca, né, quem é de Belo Horizonte, que BH é um ovo, né? O colega que foi escolhido para essa vaga foi esse amigo meu que me falou da indústria farmacêutica, o Adalto. Então o Adalto entrou e ele falou, mas a gente gostou muito de você, se tiver uma outra oportunidade a gente vai te chamar. Aí eu pensei, vai chamar, né, cara? Assim, isso já estava passando por essa, já estava meio com isso na cabeça, sabe? Dessa dificuldade, disso não acontecer, E as e frustrações com esse contínuas, bloqueio. né? Alimentando mais Exato. ainda. E muito jovem também, né, Elber? Eu tinha 25 para 26 anos, então tinha uma visão completamente diferente do que eu tenho hoje, obviamente. E, enfim, a vida seguiu, eu continuei passando nas etapas do processo do Axê, e aí, um dia eu tô saindo de casa, eu nem tinha telefone celular na época, olha como é que era, antigo isso aí, vai entregando, né, a idade da gente. Eu tava saindo de casa, na porta, o telefone fixo de casa tocou. E eu fiquei, volto ou não volto para atender? Volto ou não volto? Falei, vou voltar. Aí voltei, atendi, era esse gerente da Roche, o Durval. Ele falou, João, lembra que eu te falei que a gente gostou de você, que se tivesse uma outra oportunidade eu iria te chamar? Você quer ir para Goiânia? Aí eu falei, opa, vamos conversar, né? E aí marcamos de conversar, e aí vem mais um aprendizado, não, mais uma constatação desses momentos, né, Elber? Eu não, assim, eu sou cristão, né, e tenho uma fé bastante forte. E quem é cristão e tem essa fé sabe que esse fato de eu voltar para atender o telefone não é acaso, não é coincidência, é É realmente a providência. mão, né, é uma providência encaminhando as coisas na vida da gente. Isso serve para qualquer momento da nossa vida. Então fui conversar com ele, me sentei para conversar com ele, falou: Olha, João, surgiu uma vaga, uma oportunidade em Goiânia, a gente está contratando uma pessoa para lá, é, mas lembra que eu tinha te falado que o salário na época era mais ou menos isso? Você lembra que eu te falei que o salário era R$ 3.600? Não é bem isso. Aí eu falei, puxa vida, e tá Vai vendo? diminuir, né? Já vai Tava falar, é tudo para ir muito para bom, né? Goiânia para ganhar menos. Tava tudo muito bom, né? Ele falou, não, 3.600 é o salário fixo. Aí ele começou a me explicar, mas tem o prêmio, tem o 14º, tem o PPR, tem o carro, tem não sei o quê. Falei, puxa vida, por 3.600 eu já estava indo para Goiânia, agora eu vou até para China. Mas, mas eu ver assim, o que que depois, lógico, depois de muito aprendizado, depois de muita estrada, esse não era o motivo pelo qual eu deveria estar me interessando pela indústria farmacêutica, né? Obviamente que era uma diferença muito grande que realmente mudaria a minha vida, a vida da minha família. Eu já era casado na época, então, mas não é o motivo pelo qual a gente deve se prender, não só na indústria farmacêutica, mas em tudo, né? Mas foi o que me chamou a atenção e aí a partir daí eu fui aprender como que era a vida na indústria farmacêutica, né? Então me mudei para Goiânia na época e comecei na linha hospitalar, neófito, e, e assim, uma gratidão enorme pelo que o Durval, que é esse gerente, que é meu amigo também, fez, né? Porque eu, falando de improvável que a gente começou falando, eu era um improvável, eu era um neófito para uma linha hospitalar que morava em outra cidade. E ele abriu essa porta para mim. Isso mudou completamente a minha vida e a vida da minha família, né? Quando você pensa na carreira que Exato. eu E desenvolvi lá, ao e longo lá dos se anos. vão mais de 20 anos dessa vinte e brincadeira. cinco, 25, vinte Então, e cinco anos. essa é a grande questão, né? Eu, É, eu, eu quero, eu quero pegar dois pontos aqui que eu acho, que eu considero muito interessante da sua história e que ficam como grandes fontes de aprendizados, que as pessoas, eu acredito, precisam pegar mais isso. Eu sempre falo que quando você vai participar de um processo seletivo, você pode até não ser o escolhido, mas a porta atrás de você tem que continuar aberta. Eu brinco que você é, tem que colocar um chinelo, igual na roça a gente faz, é isso. colocar um chinelo para que se o vento
fazer a porta bater, não vai fechar a porta, porque o chinelo vai estar ali para impedir a porta de fechar. É E isso, meu por que que amigo. eu falo isso? Porque a gente nunca sabe o próximo passo que pode acontecer na nossa carreira. É, A minha é história verdade. na entrada da indústria foi parecida com a sua, porque eu encontrei um amigo no interior, aqui, quer dizer, eu moro no interior, mas estava mais no interior ainda, mais para dentro, fora de uma cidade grande, que eu moro em Montes Claros, e encontrei com ele na recepção do hotel, um colega de faculdade, e ele falou assim, e aí, tal, o que você fazia? Estava fazendo um bico, recém-casado, desempregado, você quer entrar na indústria farmacêutica? Ele falou assim, é o que eu mais quero na vida, não sabia nem o que fazia. E fiz um primeiro processo que não deu certo porque um colega migrou dessa linha para a vaga que era e abriu uma vaga. E essa vaga era melhor do que a outra. Então, para mim, foi melhor essa situação. Então, Sim, pessoal, não foi aprovado aquele processo, foca sempre, deixar a porta aberta, o chinelinho na porta, para que se bater o vento, não vai, aquela oportunidade vai continuar ali. Aquela oportunidade não, né? Mas uma oportunidade naquela empresa vai continuar aberta para você. Isso aí sim. é muito importante. E o segundo ponto da sua história, que eu considero também extremamente importante, principalmente hoje, onde muitas pessoas são seduzidas para o mercado farmacêutico por um pseudo-glamour que não existe, né? Uma questão Uhum. de vale de carro ou outros pontos aí da questão do financeiro também, e que não é sustentável no longo prazo. É, Porque o dinheiro não vai te sustentar no longo prazo, se você não encontrar um propósito na profissão. Então é muito é importante isso. você saber aonde você está batendo na porta. Não só numa transição de carreira para a indústria farmacêutica, mas uma mudança de laboratório também, Também. baseada única e exclusivamente no aspecto financeiro. Perfeito. Tenho visto muitas pessoas sendo surpreendidas depois com outras situações que não eram previstas e aquilo se tornou mais um castigo do que um presente. Exato. No dia ruim, não é isso que te faz levantar da cama, não é isso que te faz enfrentar as Exatamente. dificuldades, são outros motivos que te fazem seguir, né? Então, realmente, e como eu disse, né, não foi pelo motivo certo o meu interesse, mas rapidamente eu descobri dentro do caminho quanto isso pode ajudar pessoas, quanto que eu me identificava com aquilo. Então isso foi um caminho e é muito importante deixar isso muito claro. E você tocou num ponto bom, não só para quem entra, para quem faz transição de carreira, né? Seja para outro cargo, para outro laboratório, enfim, acho que isso é um ponto importante, sim, claro, a gente não pode ser hipócrita, mas existem outras coisas que devem ser prioridade. Exatamente. E hoje a gente tem uma facilidade, né, Porfírio, de ter muita fonte de informação, né? Tem muitas pessoas abertas Sim, ao diálogo. Então, eu estou exatamente. almejando ir para esse laboratório, conversa com pessoas de outras regiões, não só da sua Exatamente. cidade. Você quer uma transição para o mercado no retail, uma posição de consultor técnico, conversa qual que é a realidade É lá. isso aí. Quero uma transição vertical, quero ascender para uma posição gerencial. Conversa com gestores de vários laboratórios para você entender o que te espera e você Exato, não falar que foi surpreendido, né? Igual o marido traz, eu não exato. sabia que era assim e tal, mas não adianta. É, exato. É importantíssimo esse ponto, e você que está ouvindo a gente tem condições hoje de poder ir atrás dessa informação para tentar ser o menos, errar o mínimo possível, né, Porfírio? Sim. É isso, se você pode se preparar, se você pode ter uma visão antes, isso ajuda bastante. Não é garantia de sucesso, mas você Claro. diminui a chance de fracasso. E só um parênteses aqui, quando você falou a história do chinelo, eu lembrei de uma história engraçada, e eu sempre faço isso porque eu lembro dessa história. Eu estou num hotel também, e às vezes eu janto, e depois do jantar eu deixo, né, a bandeja ali do lado de fora, e eu sempre faço isso. Às vezes eu já estou de short, de pijama e tal, abro a porta, coloco, eu ponho o chinelo para não deixar a porta fechar. Por que que eu faço isso? Tive um chefe que uma vez estava no hotel e ele estava de cueca, ele foi fazer isso e a porta fechou atrás dele. E devo E descer ele, lá embaixo na e, recepção para é, pegar a chave. ele ficou de cueca no corredor, ele correu pra escadaria, aí tinha aquele telefone que às vezes no hotel fica, que o pessoal do hotel se comunica, né? Aí ele ligou dali lá pra recepção para alguém levar para ele, abrir para ele que ele tava de cueca então eu sempre faço isso, porque eu morro de medo disso acontecer comigo, eu ficar sem É, camisa, descalço ali no corredor. é bom evitar, para não É ter bom evitar. problema. É. Perrengues da vida de viajante que não tem Então, como. é verdade. Ô, Porfírio, e falando sobre a carreira, essa carreira de mais de 25 anos que você construiu na indústria farmacêutica, quais que você considera marcos importantes ali nessa trajetória?
Euber, foram muitas coisas importantes dentro da trajetória de aprendizados e tudo. Então, se eu fosse resumir, eu acho que são dois pontos que foram muito importantes na minha história. Pode ser que para outras pessoas sejam diferentes. Um foi esse que eu acabei de contar, que foi a minha entrada na indústria farmacêutica, porque ali se abriu uma porta e ali mudou a minha vida completamente. E aí ali eu tive uma carreira, eu criei a minha família a partir dali, e as coisas que eu consegui ajudar muita gente a partir de uma oportunidade que eu tive, que essa pessoa, que eu sou eternamente grato, me deu de ter essa oportunidade. Então, isso foi o primeiro marco, foi a entrada, né? Sempre, e fui muito feliz nisso, em ter trabalhei com pessoas muito boas, tive gestores excelentes, então eu fui privilegiado nesse sentido. Tenho muito pouco a reclamar de situações onde eu não tive essa felicidade de trabalhar com boas pessoas. E o segundo ponto foi na minha promoção, quando eu fui promovido de consultor para gerente de pessoas. Foi no final de 2008. E por quê? Não pela promoção em si, porque eu me encontrei dentro dessa função de liderar pessoas, que é a parte que eu mais gosto do meu trabalho. Eu gosto da área de oncologia, eu gosto de poder ajudar as pessoas, gosto do negócio, mas liderar pessoas, para mim, é a parte mais legal, que é a parte onde eu posso de uma certa forma, retribuir também isso, essa bênção que eu tive de ter a oportunidade de ajudar as pessoas de alguma forma, de influenciar a vida delas de alguma forma, de poder talvez deixar o caminho delas, que já é tão difícil dentro da nossa profissão do dia a dia, quem sabe um pouco mais fácil, às vezes acaba deixando um pouquinho mais difícil também, mas não por intenção. Acontece, acontece. Mas eu me encontrei ali, uma coisa que eu gostava, que eu sabia fazer bem. Então, se eu pudesse citar dois marcos importantes, foi esse. Foi a entrada e quando eu passei a liderar as pessoas. A sua primeira experiência na gestão foi no atual laboratório ou foi no Não, anterior? foi no anterior. Foi no anterior. Aí depois você fez uma migração só de Aí foi casa só de, mesmo. de casa. Ah, E legal. foi interessante porque, mais uma vez, né, as oportunidades às vezes acontecem não do jeitinho que você quer e tudo. Porque foi um processo até interessante pegar uns minutinhos para falar sobre isso, que é o inesperado que acontece na vida da gente. Eu surgiram, eram duas vagas de GD, uma em Brasília e uma em Ribeirão Preto. E aí eu já trabalhava em Brasília, né? Eu ia lá uma vez por mês, trabalhava Brasília, Goiânia e Minas, era a minha região. E aí eu me inscrevi para a vaga de Brasília. E participei do processo e tudo, e no processo, mais uma vez, me falaram, olha, a gente quer um gerente já experiente em Brasília, então a gente está escolhendo um outro gerente, uma pessoa que participou do processo, que já era gerente da empresa, de uma outra linha. A gente está escolhendo ela, mas a gente tem duas coisas para te oferecer. Uma é ir para São Paulo como gerente de produto e ou outra é ir para Ribeirão Preto. Eu nem conhecia Ribeirão Preto, nunca tinha ido para Ribeirão Preto. E aí eu falei, puxa, eu vou para Ribeirão Preto então. E mais uma vez me encontrei, a gente se encontrou, né? Assim, eu, minha esposa também, que também é de Minas, né? A gente adora a cidade, desde o primeiro dia que a gente entrou na cidade, a gente adorou. Foi muito bom ter mudado para lá, a experiência de viver lá numa cidade, quem conhece a Lari, que é de De Ribeirão, Ribeirão. conhece. Então, assim, mais uma vez, né? Não que eu não pudesse ter sido feliz também em Brasília, mas as coisas se encaminharam e eu não tinha imaginado nessa possibilidade. Então, quando eles me falaram assim, ó, a gente tem Ribeirão. E eu pensei assim, puxa, eu preciso falar com a minha esposa, né? Porque ela também vai escolher. E eu fiquei pensando, por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu sabia que tinha duas vagas? Por que que eu não sabia que isso poderia acontecer? Por que que eu não previ, já não pensei isso? E às vezes a gente não pensa nas possibilidades e é pego de surpresa. Ainda bem que foi uma decisão bem acertada, como poderia não ter sido, né? Então, assim, talvez você se É. antecipar e pensar em cenários possa ajudar você a tomar as decisões de uma maneira mais segura. Nesse caso, foi um pouco que na sorte, né? Para quem acredita em sorte, A mão de mas Deus, mais uma vez, né? mais uma vez, aí fica o aprendizado, né? De, puxa, pensa nas possibilidades, não fecha as portas, não. E eu vejo isso como uma coisa, um aprendizado muito importante que a gente não precisa errar para aprender, né? É, E muitas das vezes a gente não vê um cenário ruim.
Quando alguns mentorados vêm conversar comigo, falam assim: ah, eu tenho uma posição aqui, eu não sei se eu vou ou não. Eu sempre falo com ele: o que que você vai ganhar indo? É, E o que que você vai perder indo também? O que que você vai ganhar ficando e o que que você vai perder é ficando? isso, é isso. A gente tem que fazer esse exercício para entender melhor as perdas e ganhos da tomada de decisão e falar assim: poxa, vale a pena, não vale a Exato, pena. O preço que eu tenho que pagar é um preço que eu não estou disposto a pagar ou um preço que eu estou disposto a pagar. exato, A gente tem que ver o melhor cenário, porque muitas das vezes, quando a gente tem uma situação, principalmente de uma ascensão de carreira, a gente está tão focado no ganho que a gente não vê os obstáculos, os desafios que o exato. caminho vai nos proporcionar. Isso é uma tendência do positivismo, né? É De o não viés ver. o viés da confirmação, né? Você tem todas as evidências contra, você busca uma evidência para reforçar aquilo que você quer ouvir, né? E, Exato. e essa matriz que você falou de tomada de decisão é bem interessante, porque ela te ajuda muito a tomar a decisão. Que é qual que é o melhor cenário que poderia acontecer se você fosse e qual que é o pior cenário que poderia acontecer se você fosse. E qual que é o melhor cenário que poderia acontecer se você ficasse e qual que é o pior cenário que poderia acontecer se você ficasse. Aí, a partir dali você imagina situações e fica um pouco, talvez, um pouco mais fácil de tomar a decisão. Exatamente. E ajuda muito nisso aí. Pô, filho, já são muitos anos aí na gestão. Você já Sim. tem uma visão assim bem privilegiada nessa posição, vários cenários no Brasil, várias posições que você já trabalhou. Eu queria que você trouxesse essa visão e compartilhasse com a gente, na sua opinião, quais são as habilidades aí, comportamentos que você vê que são hoje fundamentais para que um propagandista, um profissional da indústria farmacêutica consiga se destacar diante dessa multidão. Legal. Eu poderia ir na resposta padrão, mas eu não sou muito padrão, não. E a gente sabe que tem habilidades que são comuns para qualquer profissão, talvez, né? De visão estratégica, de habilidade comercial, de trabalhar em equipe. Isso é meio o padrão. Eu queria dar uma visão um pouco fora do padrão, mas de habilidades que eu acho que são importantes e que eu acho que realmente fazem diferença. A primeira delas, comunicação. A pessoa que se comunica bem, ela tem inúmeras vantagens, tanto em relação aos clientes, quanto internamente, quanto com o time, quanto com os colegas. Então, a comunicação é super importante. Quando eu falo de comunicação, envolve tudo, envolve escrever bem, falar bem, ter uma postura para falar. E aí eu A queria linguagem falar não sobre verbal também, né? A não verbal, comunicação não exatamente. verbal. A comunicação como um todo, isso é super importante. Como você comunica na sua rede social privada, o que que você está comunicando ali, na forma como você se porta, na forma como você se veste. Isso tudo é comunicação. E eu queria falar um ponto super importante que é sobre timidez. Por que que eu quero falar isso? Porque eu sou uma pessoa tímida e sempre fui uma pessoa mais reservada. E sempre sofri muito com alguns feedbacks no seguinte sentido, e eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso que eu estou falando, que é, você precisa se expor mais, você precisa aparecer mais. E quando eu tentava fazer isso fora da minha naturalidade, a coisa não andava. E eu sofria Doía, né? e Doía. doía e não conseguia fazer. E, e assim, você existe um conceito de que o consultor da indústria farmacêutica, o vendedor, ele precisa ser descontraído, ele precisa ser. Ele não pode ser tímido, ele tem que ser extrovertido. E não precisa. E sabe quando a minha chave mudou? Eu vi uma. Eu trabalhava, mais uma vez, eu trabalhava na Roche e teve um town hall com o presidente da empresa, o presidente global, o principal executivo da companhia. E ele falou que ele era extremamente tímido. E aí eu fiquei pensando, falei, o presidente, o principal cargo da companhia, falou que é tímido? O cara da empresa, mundo. Exato. Então isso não é sentença de morte para ninguém. Então, aí eu comecei a ver que eu poderia ser eu mesmo. É, Isso não queria dizer que eu não deixava de me posicionar, não deixava de comunicar. Eu só não era a pessoa totalmente extrovertida que plantava bananeira dentro da reunião. Eu não fazia isso, nunca fiz e nunca vou fazer. Mas o que que eu quero dizer com isso, para quem, principalmente para quem é tímido? Que existem muitas qualidades e muitas habilidades em quem é tímido. Quem é tímido é observador, observa detalhes, consegue A enxergar escuta talvez ativa algumas é coisas, muito é melhor, ele muito tem uma melhor. escuta muito mais apurada do que quem fala Exato. muito.
Então, quando eu falo que uma habilidade que eu julgo importante dentro da indústria farmacêutica é a comunicação, não estou excluindo quem é mais reservado e quem fala menos ou se Não é comunica. o excesso da fala, né? Não é Exato, falar em excesso, é falar da maneira correta, exato. alinhado com o corpo e a voz, né? É, Tudo é como toda a perfeito. comunicação. E quem for tímido, pessoal, primeira coisa, tira esse peso. Isso não é problema nenhum. Ele não é mais hoje o principal executivo da Roche, mas foi o cara que chegou lá, onde muitos extrovertidos tentaram chegar e não conseguiram. Então, isso aí não é problema. Então, acho que isso é uma questão importante. Segundo ponto é a postura. Eu acho que é super importante você ter postura em qualquer área da sua vida, principalmente na profissional. E falando exatamente de um consultor, tem alguns detalhes que a gente precisa estar sempre atento, né? Quando eu falo de postura, eu falo muito parecido com a questão da comunicação de todas as situações. É, eu, às vezes, costumo brincar, e não é brincadeira, na verdade, é uma verdade. Às vezes a gente vai fazer um processo seletivo em algum local, alguma cidade, onde você não sabe quem você vai contratar. Mas quem você não vai contratar, você tem certeza por causa da postura. Então, às vezes eu chego em consultório, aí tem lá o representante falando alto, aquele grupo sentado em pé, paciente oncológico que está passando por uma situação difícil na vida, dando risada. Sabe assim, postura é importante em qualquer área que você trabalhe. E a gente Em precisa estar qualquer área. atento, a gente precisa cuidar disso, sabe? Então, postura, eu acho que também é importante. Outra é gostar de aprender. Quem não gostar de aprender, não gostar de estudar, não tem Está no futuro. lugar errado. Tem uma história que eu não lembro mais dos detalhes, mas de um médico que chegou para um representante e falou para ele assim: Ô, ô fulano, como que faz para entrar aí, para ser representante? Como que faz para entrar na indústria farmacêutica? Porque eu tenho um filho, ele não gosta muito de estudar, ele não gosta de trabalhar, então eu pensei dele entrar na indústria farmacêutica. E o cara falou, ele falou assim, puxa, ele segurou para não dar uma resposta, né, assim, mal Mal educada. educada. Mas assim, se ele não gosta de trabalhar e ele não gosta de estudar, definitivamente a indústria farmacêutica não é para ele. Então, gostar de aprender, gostar de estudar é super importante. Falando especificamente da minha linha, e acredito que isso sirva para todas as outras linhas, a atualização ela é muito rápida. A ciência está andando muito rapidamente. Então, se você não estudar, não aprender, não gostar de aprender, não for curioso, eu acho que você vai ficar para trás. Então, acho que essa é Pelo uma outra caminho. habilidade. E uma outra habilidade é você ter alguma intimidade com a tecnologia. Você não precisa ser um expert, mas você tem que ter alguma habilidade com a tecnologia. Com um editor de texto, com uma inteligência artificial agora, que é super importante, com um PowerPoint que seja, com um WhatsApp, O enfim, Excel, com né? O um Excel, Excel com uma também, que é série de. uma necessidade também. Exatamente. Então, você não pode ser avesso à tecnologia. Você tem que ter alguma intimidade com ela. E isso se aprende. Isso se aprende. Mais uma história, né? Hoje você pode até pôr o título de Contando Histórias aí no podcast, né? Uma Forrest Gump, história. Forrest Gump. É, tinha um colega que já de mais idade, na época da hospitalar, da Roche, que quando a Roche implementou os computadores e tudo, ele já tinha muitos anos de indústria farmacêutica, ele foi fazer o curso para aprender a mexer no Windows. E ele fez, na época, quem for mais antigo aqui vai lembrar, existiam uns cursos que era o Windows for Kids. E ele entrou no curso do Windows for Kids para aprender a mexer dentro de uma linguagem que para ele conseguisse aprender. E assim, muitos anos de indústria farmacêutica, um excelente profissional, um excelente vendedor, e foi aprender a mexer no Windows porque aquilo ali já era uma necessidade que ele já enxergava lá atrás. Então, você ter alguma intimidade com a tecnologia é super importante aí dentro da trajetória na indústria farmacêutica. Você está falando isso, eu lembro que na minha adolescência também eu fiz um curso de Windows também para aprender a mexer, abrir o Windows e saber o mínimo para mexer no computador. A gente Ah, entrega a idade nessas horas, não tem é jeito, nessas né? horas, é. Como que é hoje? Hoje eu vejo as crianças nascem e já tem um dedinho já aprendendo Ah, a sim. passar, Não, cara. o meu Então, filho, eles têm uma questão apurada com a tecnologia que nós, da exato, geração anterior, temos que ter um não esforço tínhamos. muito maior de aprendizado do É. que eles. O meu filho era pequenininho, a gente estava andando no shopping, aí passamos na frente de uma loja,
não sei se era Vivo, claro, uma dessas lojas, e tinha um display assim de um celular na frente da loja. E aí ele chegou lá e ficou arrastando com o dedinho no, no papelão ali, né, no display. E ele era muito pequenininho, tinha 2 anos, assim, então já era meio que quase que nativo dele Nativa, e é, né, da exatamente. geração isso. Então acho que essas são É as muito habilidades interessante. que eu acho importante, aí fora daquelas, né, padrões, que eu acho É. importante as pessoas ficarem de olho. Eu vejo esses 4 pontos que você traz aí, a comunicação, também com o aspecto da escutativa, que é muito importante, tá, faz parte da comunicação também, né? Sim, E uma coisa que eu vejo hoje um grande mal na indústria farmacêutica é a dificuldade das pessoas em fazerem perguntas. sim, Extremamente prolixas no aspecto de uma abordagem que acaba delongando demais e ficando cansativo por não saber se comunicar, que volta no aspecto da comunicação. Então, a comunicação, ela é fundamental. Comunicação não é o que eu digo, mas o que o outro entende daquilo que eu estou exato. dizendo, tanto na parte da voz, que são as palavras, a entonação, frequência, velocidade da fala, como também o que o meu corpo está dizendo. Porque é Sim, tudo isso que vai transmitir a minha mensagem. E as pessoas esquecem disso. Investem pouco nisso, deveriam investir mais. é isso aí. E especificamente aí no mercado que você está trabalhando hoje, hoje a gente tem visto nos últimos anos todo mundo falando mercado não retail, preocupação, migração. E eu vejo muitos profissionais hoje despreparados para isso, que ainda precisam amadurecer um pouco para essa posição. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria que você fala assim, como que você vê hoje esse mercado das linhas de especialidades, principalmente a oncologia, onde você está inserido hoje? Quais são os grandes desafios do profissional que está aí à frente hoje, trabalhando nesse braço da indústria farmacêutica? Sim, bom, acho que um deles, e outras áreas isso acontece também, mas falando especificamente da minha, é a velocidade de atualização. É muito rápido, muito estudo novo chegando, muita droga sendo lançada numa velocidade absurda. Eu lembro, mais uma vez, né, lá nos primórdios da minha carreira, quando a gente ia para a convenção, que ia se mostrar o pipeline do laboratório para daqui a alguns anos. A gente olhava aquilo ali e imaginava, isso aí, não vou nem trabalhar com isso, isso é para que daqui a 10 anos e tal, e nem prestava atenção. Hoje você vai, numa mesma reunião desse tipo, se mostra o pipeline e no outro ano está aprovado fora do Brasil e no Brasil também cada vez mais rápido as aprovações, novos estudos, novos concorrentes, novas situações. Então a velocidade de atualização é muito grande. Então, se você ficar parado, primeiro que vai ficar muito mais difícil de você voltar e estudar isso tudo de novo, e você vai ficar desatualizado. Então, eu acho que um dos grandes desafios da minha área especificamente, uma delas é essa velocidade de atualização, para a gente e para o profissional médico que está ali também lidando com uma série de opções que ele não tinha um tempo atrás para tratar um paciente de uma maneira, da melhor maneira que puder, né? A outra eu acho que um outro desafio é a competitividade. Então, quando eu comecei lá atrás na oncologia, a gente era 3, 4 laboratórios, talvez, ali, que, que e às vezes drogas exclusivas, não tinha concorrente. Hoje isso mudou de uma velocidade absurda. Então a gente vai numa clínica de oncologia hoje, a gente tem consultores de 4, 5, 6, 8, 10 laboratórios lá, o que não existia antes. Competitividade comercial, competitividade científica também. Então, tudo isso é um grande desafio para o profissional que trabalha, que tem cota, que precisa vender e tudo. Então, acho que o aumento da competitividade, ele tem um lado muito bom, que é, se ele está aumentando a competitividade, está tendo mais opções, principalmente para os pacientes, né? Mas ele traz um desafio a mais que é lidar com isso de uma maneira ética, de uma maneira correta, enfim. Então acho que isso é um grande desafio. E o principal que eu vejo deles, Elber, quando a gente fala de oncologia, é o financiamento do sistema. Não vou entrar aqui em detalhes sobre como funciona o negócio da oncologia, mas a fonte pagadora, que no mercado privado normalmente, principalmente são as operadoras de saúde, elas estão tendo um custo mais alto a cada ano. E assim, quando eu comecei lá atrás, se você pegasse um paciente com câncer metastático de pulmão ou com melanoma metastático, o que se esperava de vida para esse paciente era 4 meses, 6 meses, talvez.
E hoje a gente está falando em metade dos pacientes de um estudo vivo com melanoma, por exemplo, em 10 anos. Então, cientificamente isso não é correto de dizer, mas é como se a doença tivesse se tornado uma doença crônica. Só que, ao mesmo tempo que um paciente hoje vive muito mais, tem muito mais chance de cura, isso trouxe um custo também da O nova sistema. tecnologia. Então, em algum momento, o financiamento desse sistema, ele começa a ter impacto. E isso impacta todas as áreas. Impacta a fonte pagadora, impacta os laboratórios, impacta a competitividade, para que no final das contas o paciente possa receber o melhor tratamento. Então, é muito bom você ver novas drogas chegando, nova tecnologia. Realmente tem mudado a história do tratamento de vários tipos de câncer, mas o financiamento do sistema é um desafio, falando especificamente de mercado privado, se falar de mercado público, mais ainda, né? Não, não vai ser diferente, né? Porque É, um tem uma esses dois mercados eles têm uma codependência um do outro que eles não vivem um sem o outro, né? exatamente. Então, isso acaba causando um impacto. E é uma preocupação hoje de toda a cadeia sobre esses aspectos, né? Esse final de semana estava com alguns médicos conversando e a gente falava um pouco sobre esse sistema de saúde, porque os médicos também estão insatisfeitos. A Sim. gente falava de um plano de saúde local aqui que foi orientado à venda do plano, né, da carteira de clientes para uma outra instituição, porque eles não têm condições hoje operacionais, está dificultando o acesso dos beneficiários ali ao médico. Muitos deixaram de atender, outros estão colocando obstáculos para atender porque não estão recebendo. Então, toda uma Sim. complexidade no sistema que quem acaba pagando é o usuário do plano. É isso aí. O médico fica insatisfeito por causa de uma ingerência também. Então, são vários aspectos que pesam nesse momento e que muitas vezes a gente, quando não está envolvido no problema, a gente não dá atenção. Mas é algo que está Exato. cada dia batendo na nossa porta. Eu É, sou desse plano de saúde e estou sofrendo as consequências é, dele. Então, e- a gente, quando vê longe, a gente não tem tanta preocupação, mas quando exato. baixa a nossa porta, a gente já vê É. com um olhar diferente. E é um impacto muito grande, especificamente na área da oncologia, porque nosso trabalho como indústria farmacêutica, ele não termina quando a gente gera uma prescrição, né? Ele termina Ali quando começa o trabalho, né? ali é só o começo, quando esse paciente recebe a medicação e o tratamento tem sucesso e vai bem no tratamento. E, e esse desafio do financiamento do sistema passa por isso. Essa droga precisa chegar para esse paciente conseguir se curar ou ter uma vida melhor, mais longa possível, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio aí, já é um desafio e vai ser aí para os próximos anos, ainda mais. Cada vez maior. Exatamente. E esse desejo da migração aí que hoje muitos propagandistas têm no mercado não retail, eu vejo que muitos vão pelo glamour também, não pelo aspecto dos desafios da profissão, um ponto, né? A gente já falou isso um pouco mais sobre isso, mas especificamente eu vejo uma necessidade maior de um trabalho por causa das especificidades que tem. Eu não vou falar que é mais difícil ou mais fácil, porque eu vejo complexidade nos dois modelos, esses dois braços, né? Hoje não está fácil para o propagandista ali do mercado retail, porque está cada vez mais competitivo, mais desafiador também, o acesso ao médico cada vez mais Sim, difícil. O no sim, retail também acaba acompanhando, mas especificamente com o aspecto do conhecimento técnico. Porque um profissional hoje que ainda está preso a uma propaganda expositiva, não sabe sim, elaborar uma abordagem e pensa em migrar, ele primeiro, na minha opinião, tem que dar alguns passinhos para trás e aprender a atrás. se tornar um consultor no É, retail para querer essa migração. Essa, para sim, mim, é o maior erro. Esse, para mim, é o maior erro que os profissionais cometem hoje. Querer acelerar o processo. Ou então, profissionais que acabaram de ingressar no mercado farmacêutico e querem já dar esse salto para lá. Então, sim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Poxa, por onde começar para essa transição? Quando é o legal. momento que eu posso sentir que, poxa, é agora mesmo É. essa É, transição? eu acho que o primeiro ponto passa exatamente por isso que você falou e eu concordo muito com isso. Você precisa antes se tornar referência naquela área que você trabalha. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas querendo migrar para oncologia ou para alguma outra área e ela não é uma referência ali na área que ela trabalha. Então,
isso quer dizer que ela não tem as habilidades suficientes para ter sucesso ali, e ela também provavelmente não vai ter para ter sucesso em alguma outra área. Então, primeira coisa, se tornar referência naquilo que você faz. Se você é da uma área de dermato, de cardio, uma distribuidora, enfim, onde você trabalhe, se torne referência. Seja a pessoa que, quando alguém olhar para você, venha, puxa, esse profissional é um profissional diferenciado. Esse é o ponto de partida para você pensar em ir para uma outra área. Se você decidiu que quer ir para uma outra área, que vê coisas interessantes ali, eu acho que o segundo passo é comunicar que você quer fazer essa transição. Seja dentro de um plano de carreira onde você já trabalha, né? Os grandes laboratórios eles têm normalmente um plano de carreira e as pessoas precisam comunicar ali qual que é a intenção de carreira dela. Seja para algum amigo seu que já trabalha nessa área e você talvez ele talvez não saiba que você tem interesse de ir para lá. E uma coisa, Elber, que às vezes eu vejo acontecer, já vi muito acontecer, eu trabalho num laboratório que tem uma linha de oncologia. Eu nem converso com o consultor de oncologia, meu colega que trabalha na mesma área que eu. Ah, não, esse pessoal aí, meio metido, pessoal da onco, eu não converso com eles não, e tal. Você precisa falar com eles. Eles precisam saber. Sabe por quê? A gente pergunta para o time quando a gente tem uma vaga, o que que acha de tal pessoa, se tem alguma pessoa que eles acham interessante da gente conversar. E uma referência de pessoas que você confia, isso ajuda muito a pelo menos ter a oportunidade de De conversar. participar do processo, né? Exato. Então você precisa comunicar a sua intenção, seja para o seu chefe, se for possível, dentro de um plano de carreira, seja para o seu colega do mesmo laboratório, da área, seja para um amigo que trabalhe nessa área. Então, acho que comunicar é super importante. E aí, o terceiro passo é se preparar, é estudar, é conhecer a área. Vou aprender sobre a área. E hoje a gente tem muito recurso para isso, né? A gente tem cursos, a gente tem coisas que não são, nem tem custo financeiro, nem são pagas. A gente tem YouTube, a gente tem Google, a gente tem Chat GPT. A gente tem uma série de coisas que nos permitem estudar, conhecer a área, aprender, buscar aprender, conhecer. Eu costumo dizer que o que eu acho que é o grande diferencial de um consultor de oncologia para um consultor de uma outra área, a grande diferença é o quanto ele conhece do negócio. Porque as outras coisas ele também precisa lá. Então, ele precisa, onde ele trabalha, ele precisa ter visão estratégica, ele precisa saber trabalhar em equipe, ele precisa de uma série de habilidades. O que que faz a grande diferença aqui? É o quanto ele conhece desse negócio, pega essas habilidades e coloca em prática. Então, conhecer o negócio é super importante. E quando eu falo isso, eu de conhecer o negócio, não estou falando só de pessoas que não trabalham na onco ainda. Tem muitos profissionais que trabalham na onco e não conhecem a fundo o negócio. Então, eu costumo dizer, até para os meus alunos, né, do curso da Tense, que a área oncológica, eu mostro isso através de alguns dados que eu apresento lá para eles no curso, está muito aquecido esse mercado. Tem muito laboratório novo chegando, muito produto novo sendo lançado, tem laboratórios abrindo oportunidades nessa área. E aí naturalmente vem a questão, mas é só para quem já tem experiência. Quem já tem experiência tem sim uma vantagem. Só que não tem gente, tem muita gente para trabalhar, com experiência para trabalhar nessas vagas que estão surgindo. Mas não tem muita gente boa para trabalhar nessas vagas que estão surgindo. Então, e aí é uma grande oportunidade para quem é bom e ainda não conhece o negócio. Vai conhecer o negócio, as outras habilidades ele vai aprender, né? Então, acho que é isso, cara, estudar e, e aprender. E depois colocar em prática. Então, se eu sei, por exemplo, que para trabalhar numa linha oncológica eu preciso saber fazer uma análise estratégica do meu território, e eu aprendo isso, eu estudo isso, por que que eu não aplico aqui aonde eu trabalho? Então, começa a colocar em prática os aprendizados. Eu aprendi que o modelo o acesso é super importante dentro da área de oncologia. Então, eu fui estudar isso. E será que isso não tem uma aplicabilidade dentro do que eu trabalho, da minha área que eu trabalho? Atualmente. Então põe em prática. Não só fica estudando, põe em prática dentro
Adapta o que tiver que adaptar, mas coloca em prática. E por último, precisa ser consistente. Não adianta fazer uma vez. Não adianta, eu vou fazer um curso e pronto. Agora vou Tô conseguir. pronto. É consistência. Que seja 30 minutos, que seja 15 minutos todo dia. Se você fizer 30 minutos, 15 minutos todo dia, no final de uma semana, você tem mais de uma hora de estudo. Toda semana. Isso não vai. Você vai conseguir fazer todas as outras atividades da sua vida se você tirar 15 minutos para fazer uma pesquisa no YouTube, no Google, ou no chat GPT. Então, é consistência, é fazer. São pequenos passos para ir sendo consistente e aí conseguir ir seguindo. E eu costumo dizer para os meus alunos lá que querem entrar nessa área, eu faço uma associação com a entrada na indústria farmacêutica. Acredito que para a grande maioria, imensa maioria, foi difícil, como foi quando eu contei a minha história, né? Eu contei a parte boa, que foi quando eu consegui. E os nãos que eu recebi, e as portas que se fecharam, e os currículos que nem tinham resposta, enfim, uma série de coisas, de processos que eu participei que não deu em nada. Mas uma hora deu certo. E para trabalhar numa linha de especialidades, é a mesma coisa. Não vai conseguir ir para entrevista, vai mandar currículo, não vai ser chamado. Mas só não consegue quem desiste. Então, se Exato. desistir antes, não vai chegar lá. E uma hora vai dar certo. E aí, quando a primeira porta se abre, aí vão se abrir várias outras aí ao longo da jornada. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, ela de Henry Ford, que ele fala: existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. O Exatamente. grande problema é o imediatismo de achar que eu estou pronto, de É, uma leitura super otimista e não ver que eu estou concorrendo com pessoas que estão se preparando também, que não estão exatamente. paradas, que estão se movimentando na carreira. E talvez movimentando, e muitas vezes, né, provavelmente movimentando mais do que eu. E Exatamente. isso vai impactar no meu tempo de transição. Tem Exato. pessoas que na primeira carimbam a vaga, parabéns para ela. É exceção. A regra não Exceção. é essa. A Exato. regra é você bater uma vez, corrigir o que corrigiu ali, ajustou a rota, evoluiu. Isso tem Exatamente. que, isso precisa estar claro na cabeça da pessoa, porque senão gera uma frustração, e essa frustração contínua, que a grande maioria dos seres humanos não sabe lidar com ela, leva à desistência de uma Exato. transição de carreira. E o caminho, Elber, ele vai ser natural. A partir do momento que você estuda, se prepara. A partir do momento que você comunica aquilo que você quer, você se torna referência na sua área, que você faz isso com consistência, as pessoas vão começar a olhar para você e falar: opa, ali está um cara que eu gostaria de Esteja tentar comigo. ouvir. Eu tenho uma vaga, puxa, essa pessoa, isso já aconteceu comigo. De algumas pessoas que eu observava, que eu via trabalhar na área que ela trabalhava, inclusive um colega que trabalha na minha equipe foi assim, e quando eu tive uma oportunidade, eu chamei ele e falei: você não quer participar do processo? Eu vejo você trabalhando, acho que você tem uma postura legal, você tem um trabalho bem feito, eu já vi você trabalhando, a forma como você lida com as coisas, você não quer participar do processo? Ele veio participar do processo e participou do processo e foi escolhido. Então, a partir do momento que você faz isso tudo, o caminho vai se tornar natural de alguma forma, porque você vai ser reconhecido como uma pessoa diferenciada dentro da sua área que tem potencial para ir para uma outra área. Exatamente. E isso faz muita diferença. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos. Porque muitas das vezes eu vejo uma infinidade de pessoas procurando fórmulas mágicas, por filho. Eu não acredito Exato. em fórmula mágica. É, Existe um processo de desenvolvimento, em é, método, em planejamento para alcançar um objetivo. Porque exato. esperar cair do céu pode cair, mas não é uma coisa que acontece muitas vezes. E eu Exato. apostar as minhas fichas tudo na base de cair no meu colo uma É, oportunidade, em vez é, de criar, é muito exato. complicado. Eu acredito muito, cara, que sempre tem alguém olhando para a gente, Porfírio. Eu Por não mais tenho que você dúvida. esteja ali fazendo o seu trabalho, pode ser que alguém da sua empresa não está vendo, mas o mercado está vendo. E uma Eu não tenho oportunidade vai dúvida. surgir para você, principalmente hoje, em um ambiente onde a grande maioria dos profissionais, infelizmente, querem ser só mais um. Exato. Só cumprir tabela diante do médico, dentro do PDV, no mercado de uma maneira geral. Aqueles que querem realmente fazer a diferença É, é uma mão de obra extremamente
difícil e que o mercado está pagando-se muito bem por elas. Valoriza, sim. E não é fácil chegar lá, não, senão qualquer um chegava. É difícil Exatamente. mesmo. Tem um preço a ser pago, né? Tem preço, é difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Eu acredito também nisso. Porque só depende de você. Lógico que nós precisamos de outras pessoas muitas vezes para abrir portas, Claro. mas ninguém vai abrir porta com uma pessoa Não, despreparada. não. Ninguém vai colocar E, o dele na janela para agradar alguém. Já foi-se a época de fazer isso. Hoje e ninguém nem, vai fazer mais isso. e nem vai se sustentar, e nem vai se sustentar, porque isso já é uma preparação para quando você estiver fazendo isso. E aí, quando eu falo de ir para uma linha oncológica, às vezes também para uma promoção, para ser gestor, ou enfim, para ir para outra área, é, se você não tiver essa preparação, chega lá, vai bater e voltar, e às vezes nem volta, às vezes bate e vai para fora mesmo, porque Exato. E o é, mercado vê isso também, esses vê, movimentos. vê, Você ir e não se adaptar é uma coisa que pode acontecer e está tudo bem. é, Só que você vai ter que explicar isso numa entrevista de emprego também. exato, exatamente. É, Por isso que quanto antes eu me preparar, eu fazer essa leitura para uma transição de carreira, é uma minimização de riscos. é, é. E isso é importante na carreira da gente. E até isso sobre eu quero fazer essa pergunta para você, que eu vejo que é um dos males, os maiores males aí da indústria farmacêutica, que é a gestão de carreira. Eu sou muito mais uma situação, faço movimentos muito mais por achismo do que por planejamento, plantando. Muitas Uhum. das vezes eu estou indo por outros motivos que não aquele do meu planejamento de onde eu quero chegar. Então, eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Quais os passos que você considera mais importantes aí, fundamentais, para eu criar um plano sólido de carreira, poder crescer, construir uma carreira longa, porque um grande desafio nosso é esse, porque nós estamos vivendo mais e com isso nós vamos trabalhar mais também. Então, o Sim, tempo nosso lá na frente também vai ter, e a gente precisa se preparar para isso também. é isso. Bom, eu acho que primeiro, eu acho que o passo inicial é você uma conversa consigo mesmo, que é, eu gostaria mesmo de fazer isso, e sendo bem sincero consigo mesmo, sabe? De que eu tenho de habilidade, eu seria feliz fazendo isso. E aí, mais uma vez, é aquilo que a gente conversou, né? Você se informar sobre como é, super importante para você ver se você se encaixa dentro disso, né? É, eu não vejo problema nenhum nas pessoas mudarem de opinião e ou escolherem caminhos paralelos. Isso é uma posição minha, eu vejo isso às vezes muito diferente, principalmente quando a gente vai discutir carreira. Eu vejo, às vezes, quando a gente vai discutir plano de carreira, eu já ouvi isso de várias pessoas, de vários gestores, de dizer o seguinte: olha, você precisa definir o que você quer e seguir ali. E o ser humano, ele muda de opinião. Então, eu não vejo problema nenhum. A pessoa, ok, hoje eu quero, por exemplo, ir para a área de oncologia. Ok, segue. E em algum momento falou, não, mas eu acho que talvez ir para uma área de imunologia fosse mais interessante. Faz O mais que eu, a- sentido. o que eu não acho assim, que você deve ficar dando cabeçada. Acho que não. O que eu quero dizer é, você pode mudar de opinião e seguir. E às vezes uma mudança de carreira é um passo para aquilo que você quer no futuro. De repente, ir para uma área de especialidade é um caminho para eu chegar, por exemplo, numa área de acesso. Ou é um caminho para chegar numa área de gestão. Enfim, uma série de situações onde você precisa seguir. Então, sendo mais objetivo na sua pergunta, você precisa planejar o que você quer, mas está aberto a oportunidades que vão surgir ali. E oportunidades, Alinhadas para o objetivo que eu tenho, né? Não isso, de é simplesmente, aprendizado. eu vou para cá, mas esse movimento está me aproximando do meu grande objetivo, eu Perfeito. estou dando um passo para o lado e talvez até Exatamente. retardando o, Exatamente. Então, o, a minha, o o meu aprender? Eu avanço na vou carreira. aprender com isso, isso vai me ajudar. Às vezes você tem que tomar algumas decisões difíceis, como eu tomei, de mudar de cidade. Tanto quando eu entrei quanto quando eu fui promovido. Foi um preço que eu paguei. Foi muito bom, foi um preço barato que eu paguei pelo que eu consegui, mas às vezes você precisa também pagar algum preço para alguma coisa nesse sentido. E aí você precisa sentar contigo mesmo e falar: eu estou disposto, vale a pena pagar ou está muito caro para mim? Isso. Ou eu talvez não seja feliz. E aí é uma decisão. E escolher é perder.
Se você escolhe, você vai perder alguma coisa. Não acho que você vai fazer uma escolha e vai ter tudo. Então passa muito por isso. E aí, quando a gente fala de planejamento de carreira, às vezes a gente perde algumas oportunidades. E aí, quando eu falo isso, eu também já fiz isso. Então, eu acho que quando você pensa em carreira, em futuro, você precisa aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades de aprendizado. E a gente tem muita chance de aproveitar oportunidades para desenvolver algumas coisas. Por exemplo, de desenvolver o nosso networking. A gente vai, e eu já fiz isso, tá, pessoal? Então, para quem se colocar nesse lugar, eu também já fiz isso. A gente vai para uma reunião na convenção do laboratório, e aí eu tenho aquele amigo, aquela amiga lá da cidade longe, que eu vou encontrar com ela, vai ser ótimo. Então eu vou tomar café com ela, vou almoçar com ela, vou jantar com ela. Na segunda, na terça eu faço a mesma coisa, na quarta eu faço a mesma coisa. E ali tinham 500 outras pessoas, tinha Eu podia me conectar com que eu podia elas. me conectar, que eu poderia conhecer, que eu daria a oportunidade para a pessoa me conhecer também, que eu aprenderia um pouquinho sobre a outra área, e você teve a semana inteira para fazer isso e não fez. Então você perdeu a oportunidade de dar um passo na sua carreira quando você não fez isso. É muito legal encontrar os amigos, é muito legal se divertir nessas oportunidades, mas são oportunidades que às vezes a gente deixa passar. É- a questão do networking é uma. A outra é a nossa imagem pessoal e o nosso marketing pessoal. Então, a gente. E a linha é muito tênue entre você ter um bom marketing pessoal e você ser arrogante. Mas você precisa saber Se vender o seu vender. peixe nesse sentido, né? Então, quando você cria projetos, quando você participa de algumas situações onde você teve alguma mudança, as pessoas precisam enxergar isso. E às vezes até no próprio currículo. Às vezes eu não sou especialista em currículo, não me arrisco a dar conselhos de como você deve fazer currículo, mas eu faço Somos processo dois. seletivo e recebo. Eu recebo o currículo e ali eu decido se eu vou entrevistar ou se eu não vou entrevistar. E às vezes eu vejo currículo assim, representante da área tal, principais funções, visitação aos médicos, realização de eventos de educação médica. Fala, mas não é todo consultor que faz isso? Que você está me mostrando ali de resultado? E aí, às vezes, eu pego um currículo, tá lá, idealizador do projeto tal. Eu nem sei o que é o projeto, mas o cara idealizou um projeto. Opa, isso aqui é legal. Primeiro lugar de vendas no ano de 2022, 2023, 2024. Fala, puxa, esse cara tem um cara que tem resultado, uma menina que tem resultado. Então, assim, esse marketing pessoal ele precisa estar no seu currículo. Ele precisa estar quando você vai fazer uma entrevista, você precisa falar de suas conquistas. Cuidado, mais uma vez, cuidado. A linha é tênue, mas É. precisa aparecer, porque isso aí vai chamar a atenção. Então, quando você pensa em carreira, utilize as oportunidades, não é para aparecer, mas é para criar a sua imagem, para criar o seu marketing pessoal. Isso vai fazer diferença em alguns caminhos aí que você vai seguir, né? Então, eu acho que isso é importante também. E outra, Elber, e aí não é só para quem é gerente ou líder, enfim, é liderança. Liderança é para qualquer pessoa. E liderança você aprende. E como que Não é você posto, aprende? né? Liderança é comportamento, não é posto. Exato. E você precisa praticar essa liderança, porque assim você vai aprender. Aí, mais uma vez, vou trazer o exemplo que eu já fiz também e perdi a oportunidade de liderar, de aprender a liderar. Mais uma vez, a gente vai para a reunião, aí tem uma das atividades da reunião é um trabalho em grupo aqui, então estamos aqui 5 consultores e um vai ter que apresentar. Aí, vai lá, apresenta você lá, você fala bem. Não, eu faço aqui, você apresenta. Puxa, cara, você perdeu a oportunidade de melhorar a sua comunicação, de liderar aquele grupo. As pessoas estão vendo se você está gaguejando, se você está falando errado. Não estão vendo isso com detalhe, não. Ninguém está nem aí para você. Está cada um preocupado consigo mesmo. Só que o que que você perdeu? Oportunidade de praticar. De praticar. Quando eu fui A promovido, exposição positiva, né? exato. E é exercício, é treino. Isso é treino. Aí você teve uma baita de uma oportunidade de treinar e não treinou. Porque você ficou com vergonha. Porque o outro fala bem, você fala mal. Então quem praticou foi o outro. Quando eu fui promovido bem no finalzinho do ano. E aí na virada do ano a gente era a convenção nacional. A gente já voltava das férias na convenção nacional, já na nova função.
Foi no Costão do Santinho. E aí era muita gente, a plenária, lotado. E eles foram apresentando por unidade os gerentes e tal. E aí eu subia no palco, aí ia chamando gerente a gerente para subir no palco e para falar, chamar a sua equipe. Eu lembro que eu subi no palco, tinha muita gente, umas 500 pessoas assim. E aí eu não me lembro do rosto de ninguém. Eu lembro que o microfone tremia na minha mão, de nervoso de falar para aquele tanto de gente. E eu falei, nossa, cara. E não vi, deu um branco. Eu lembro que eu falei, nem lembro o que que eu falei, mas eu falei alguma coisa. Beleza, seguiu. Hoje, se eu precisar subir num palco para falar para 1.000, 2.000 pessoas, eu vou subir. Ah, por quê, João? Porque você fez um curso de oratório? Não, sabe por quê? Porque eu pratiquei, porque eu fiz isso um monte de vezes. Eu subi para apresentar um monte de vezes. Eu apresentei na frente de um monte de gente. Então aí já foi por obrigação, nem foi por oportunidade de praticar, como eu tive antes de ser promovido e não utilizei por causa disso. Então, não perca as oportunidades, pessoal, de fazer um networking bem feito, de, de cuidar da sua imagem, do seu marketing pessoal e de praticar a liderança, porque isso vai fazer diferença na sua Experiência carreira. ao longo da carreira, exatamente. A gente, e principalmente algumas habilidades que não são natas, todos nós temos pontos fortes e pontos de melhoria, né? Áreas de Sim, desenvolvimento. E quanto menos eu tenho desenvolvido, mais eu tenho que praticar para melhorar essa prática. Porque o que é natural meu, eu tenho facilidade para fazer. Outras coisas eu vou precisar desenvolver. E eu preciso de tempo, energia investida nisso. E talvez algumas vezes até recurso próprio financeiro para me atualizar em isso busca aí, de um conhecimento para fazer exato. diferença. É A investimento. carreira nossa hoje, ela exige que a gente assuma as responsabilidades dela. Eu não posso terceirizar para o meu gestor, para a empresa, Não, porque a carreira é minha. exato. Hoje, você está emprestando para uma empresa, lá atrás você emprestou para outra. Lá mais atrás, para o banco. Da mesma Isso, forma, hoje eu estou aqui, amanhã, onde eu posso estar? Depende do que eu plantar hoje. E esse sim, plantio ele tem que ser contínuo, porque senão lá na frente eu não vou ter o que colher. sim. E isso aí é muito importante. Meu amigo, chegamos ao fim aqui. Eu queria que fizesse aí Legal. as suas últimas ponderações. Antes de passar para você, eu quero convidar você que acompanhou a gente até aqui agora, curta, comente, compartilhe, nos ajude a fazer com que esse movimento alcance mais e mais pessoas. Eu recebo relatos do Brasil todo de pessoas que ouvem e acompanham o podcast, que é o companheiro de muitos propagandistas e consultores aí na estrada, nos aviões. Então ajude a gente, porque pode ser um conhecimento, algo que a gente conversou aqui, que pode ser muito valioso para um colega. E uma grande oportunidade de você também, o quê? Fazer um network, se conectar com o material aí, com o conteúdo que pode ajudar um colega. Então, Porfírio, eu gostaria que você aí fizesse suas últimas considerações e quais os conselhos que você deixaria para quem vai acompanhar esse podcast posteriormente. Legal. Eu não vou chamar de. Bom, primeiro te agradecer, Elber, foi muito legal. Acho que quando eu revivo todas essas histórias, vem tanta coisa na memória que foi tão bom, foi uma jornada tão boa que eu saio com uma sensação muito legal de ter podido compartilhar um pouquinho disso. Se servir para alguém em algum momento, vou ficar mais feliz ainda. E eu não chamaria de conselho, não, mas eu chamaria de alguns pontos para se pensar, né? São só quatro. Um é curtam a jornada. A jornada talvez seja mais legal do que o objetivo. O objetivo é o que a gente busca, mas a jornada precisa ser legal. Curta cada momento dela, porque vai passar isso, vai passar. Então, aproveite, mesmo os momentos difíceis, tenta tirar alguma coisa boa. Curta essa jornada, curta esse aprendizado, curta esse caminho, curta a estrada, porque uma hora isso aí vai acabar e você vai ver que isso aí é o que era o mais legal aí dentro de toda a nossa vida, né? Um outro conselho, pessoal, uma sugestão ou um ponto para pensar, tenha um planejamento financeiro. Por que que falo isso, pessoal? Porque lá na frente isso vai fazer muita diferença. Entre você ter coragem para fazer uma mudança, entre você dizer algum não que você tenha que dizer, entre você não aceitar uma situação abusiva que você possa vir a passar, entre você poder fazer escolhas. E planejamento financeiro passa desde se planejar realmente e usar o tempo como seu aliado. Então, pode não servir para todo mundo, mas pode ser muito importante quando você chegar lá na frente. E quando você chegar lá na frente, talvez na minha idade ou um pouco mais para frente,
E se você não fez isso, você vai se arrepender. Então, principalmente para quem está começando, já comece fazendo esse planejamento financeiro, porque você vai ver que lá na frente isso aí vai te dar coragem para tomar algumas decisões que podem fazer muita diferença na sua vida e não ter que se submeter a algumas outras coisas. Terceiro ponto é ajude as pessoas, pessoal, no caminho. Ajude as pessoas no caminho. Ajude os pacientes, ajude seu colega, ajude seu chefe. Vai ajudando as pessoas. Isso volta para a gente, isso volta para o mundo. Então, sempre que tiver oportunidade, ajude as pessoas, tira um minutinho, dá um sorriso, fala um bom dia. Isso vai mudar a sua vida também. E, por fim, construa boas histórias. A gente contou várias histórias aqui e vai chegar um momento, Elber, da nossa vida em que a gente vai viver de contar história. E se você não tiver boas histórias para contar, você vai viver de quê? Então, Você não vai ter construa nada, boas né? histórias, construa boas histórias com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus filhos. Construa boas histórias, use o caminho para fazer isso. Lá na frente, quando vocês estiverem com a minha idade, assim, vocês vão ver que isso que eu falei talvez faça sentido olhando para trás. Então, eu queria deixar essa mensagem de, de curtir o caminho, de construir história, de ajudar as pessoas e de se planejar, porque lá na frente isso aí faz diferença. Com certeza. Meu amigo, obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Tenho certeza aí que tudo que a gente conversou aqui vai cair em terreno fértil, porque as pessoas que acompanham aqui são pessoas que estão em busca de aconselhamento para crescer na carreira. E você deixou muitos insights aqui, muitas reflexões. Eu acredito que essa reflexão vai maturar e gerar muitos frutos aí, pode ter certeza disso. E aqui na descrição do vídeo, para você que quiser aí seguir o Porfírio, está aqui o link dele na descrição. Ele tem um livro também que ele já escreveu e não falou, mas se você que tiver interesse também, pode entrar em contato com ele. O curso de oncologia também que ele ministra hoje pela Pense também. Entre em contato com ele no LinkedIn, que você vai ter acesso aí para saber maiores detalhes e poder crescer na sua carreira. Meu amigo, fica com Deus, ótima semana para você, bom a continuidade de sua carreira aí. Conta comigo aí. As Muito portas aqui estão sempre obrigado. abertas para você, tá bom? Um Igualmente, é abraço para sempre um você que prazer. acompanhou a gente aqui. Fui!